Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Politiquei. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele que é delegado, deputado federal e pré-candidato a senador por Goiás. Delegado Valdir, seja muito bem-vindo, delegado. Obrigado, Carlos Barbosa, aos amigos do Politiquei. Olha aqui, obrigado pelo convite de estar aqui para esse bate-papo. E ali nos bastidores a gente conversava, né? Sim. E você fazia alguns questionamentos. E isso, posso perguntar? Com o delegado Valdir, não tem pergunta que você não possa fazer. E é tudo ao vivo, na lata, com experiência de quem vive na Câmara Federal há 8 anos, vivi muito tempo com a polícia. Então a gente tem experiência vindo gueto, de engraxate a deputada federal, de servente pedreiro, talvez a senador. Vamos ver o que Deus permite, o que as urnas vão dar de resposta para nós. Fico feliz em ouvir isso, até porque muitas vezes, né, somos constrangidos aqui com pessoas, não, eu não quero que toque nesse assunto ou no outro, mas já que o senhor me deu essa liberdade, quero começar com uma pergunta bem difícil. Qual time que o senhor torce? Mamão com açúcar, né? Essa é boa. Eu tô com a cabeça inchada, porque meu time só vem de muitas derrotas. Sim. Eu sou corintiano. Olha só. E aqui em Goiás eu tenho uma paixão por todos aqueles clubes que me dão camisa. O presidente do clube me convida e me dá a camisa. Eu tenho do Goianésia, eu tenho do Aparecidense, Sim. eu tenho do Goiás, no Goiás, não, o presidente do Goiás não me deu camisa ainda, mas eu tenho camisa do Atlético, então eu tenho camisa de vários clubes de futebol. Goiatuba, eu tenho camisa até do Goiatuba. Então eu gosto de todos esses times aqui em Goiás, mas eu sou corintiano, né? Sou preto e branco. Ô, delegado, você sabe que essa foi uma pergunta de um menino de 10 anos de idade, que é meu sobrinho, o Eduardo. Antes de recebê-lo aqui nos estúdios, né, tive conversando com ele, ele gosta muito, até porque os pais dele, né, declarou voto ao senhor já nas últimas eleições, e ele falou, então pergunta pra ele qual time que ele torce. Então tá aí, Eduardo, tá feita a pergunta. Eduardo, e hoje é um dia diferente, né, porque normalmente eu gosto muito do terno preto, sim, camisa branca e gravata vermelha. Não é porque eu sou petista não, porque eu sou de direita, conservador. A gravata vermelha porque é o símbolo do Corinthians, né? É o preto, o branco e o vermelho. E segundo as pesquisas, se você pegar os presidentes americanos, quase todos eles usavam preto, vermelho e branco, porque são cores chamativas. Não é à toa que as maiores torcidas, Flamengo e Corinthians, hoje são preto e vermelho, né? E o senhor tocou num assunto agora importante, que é o vestimento, né? Porque hoje eu estou de paletó, né? Por causa da vossa presença aqui no nosso estúdio. Que é isso? Até porque eu costumo fazer a gravação de camiseta. Mas deveria ter feito. Um convidado ilustre. O contraste ia ficar muito evidente, mas o bate-papo ia ser tranquilo da mesma forma. Por que acontece? Eu vou conversar com você de chinelo de dedo, de camiseta, feita a barba, não feita a barba. Nós somos todos iguais. Algumas pessoas acham que o Valdir está na política, usa paletó e gravata. Eu não nasci de paletó e gravata, né? Eu venho de família humilde, minha mãe era zeladora. A gente é todo mundo igual. E daqui a pouco, amanhã ou depois, você vai morrer. Todos nós, e quem estiver nos assistindo, nós somos todos iguais. É 7 palmos embaixo da terra, não tem jeito. Sim. A não ser que você vá ser cremado, então vai ser diferente. Caso contrário, então a gente tem que ser independente de paletó e gravata. O paletó e gravata, na verdade, é uma jogada de marketing. Nos bastidores aqui nós temos um câmera que trabalhou comigo em 2010 na minha primeira eleição. Deputado federal. E na época eu aprendi o que é marketing. Nós fizemos eu tenho a mania de gesticular, sim, e na época eles sair umas fagulhas do meu dedo. E eu pedi para eles melhorar a arte. Aí fizeram um chapéu, sirene, aquilo lá deu mais de 5 milhões de visualizações. Foi o primeiro projeto meu de marketing na política. E depois, você mesmo brincou comigo, né? Quando o Bolsonaro veio aqui para Goiás, ele pegou uma menininha no colo, a filha do Leonardo, isso, sim, deu um grande marketing na campanha dele, que é o gesto com os dedinhos, né? Esse gesto com o dedinho, com a arma, não é do Bolsonaro, é do delegado Valdir. Eu vou até cobrar direitos autorais do presidente Bolsonaro. Esse outro gesto, esse sim, foi criado pelo Eduardo. Mas esse da marca é uma jogada de marketing que eu fiz para minha campanha
eleitoral, com a ajuda da ideia na época, dos editores da ideia, com base nesse marketing a gente criou, foi muito importante. Aí eu já criei, aproveitei, né? Na época era o 45 do calibre, 00 da algema. Sim. Na última eleição, 17 do calibre, 00 da algema, sempre usando o marketing. E o terno é marketing também, porque se eu tirar o paletó e tiver de bermuda, camiseta, talvez você nem me conheça. Mas de paletó e gravata, pô, é aquele delegado bravo das torcidas organizadas, é aquele delegado bravo do Parque Oeste, aquele delegado que limpou as periferias. Sim. Enquanto delegado, aquele delegado que hoje na Câmara Federal abre mão de todos mordomias e privilégios, né? Que é de direita, mas puxa a orelha do presidente, fala das caneladas dele, isso contraria algumas pessoas. Então, essa pessoa coerente, corajosa, que agora quer ser senador. Delegado Valdir, o senhor falou num ponto muito importante aqui, que é a respeito do marketing político. Quero, inclusive, mandar um abraço para o pessoal da Contexto Digital, é quem produz aqui o nosso podcast. Né? Abraço a Contexto. Hoje é referência realmente em marketing político em todo o estado de Goiás e fora também, em muitos outros estados. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam aqui no nosso trabalho. Delegado, dando continuidade aqui no assunto, o senhor tocou já em vários assuntos aqui importantes, né? Eu sou rápido no gatilho, muito rápido no gatilho, né? Mas eu queria realmente falar um pouco mais sobre cada um deles, né? Primeiro, essa trajetória política. Começou em 2010, onde o senhor ficou como suplente, já muito bem votado, mas suplente. Depois, em 2014, o senhor estourou de voto, teve 274 mil votos, se não me falha a memória. E repetiu essa votação em 2018. Com mais de 274 mil votos, se não estou enganado, 200 votos de diferença só, né? O que o senhor atribui essa consistência nos votos? É difícil ver isso no cenário político, né? Depois de 4 anos, o senhor ter 100% de aprovação do seu eleitorado, seria isso? Normalmente você perde votos, né? Primeiro, eu penso que 2010, quando eu fui candidato, foi erro de estratégia. Eu não tinha Contexto, né, atrás de mim. Sim. De marketing político, né? Depois eu quero honorários. Eu estou fazendo propaganda aqui. Tá certíssimo. Então, 2010 foi erro de estratégia política. Na época eu acompanhei o ex-governador Marconi Perillo, e aí a gente andava num caminhãozinho pelas cidades, e o caminhãozinho ia na frente do caminhãozinho, o candidato a senador, o candidato a deputado federal, e o delegado Valdir ia lá atrás dando a mão para os segurança, para os câmeras, para subir no caminhãozinho. Então a gente não teve muita visibilidade. Sim. Mesmo assim, Deus permitiu 40 mil votos, em razão do nosso trabalho, a visibilidade que a gente tinha na TV. 2014, eu falei assim, para que eu vou... eu tenho que ser estrela, não tem que o candidato ao governo ser estrela. Aí a gente teve ideia daquela caminhonete, de paletó e gravata, falando com as pessoas. Sempre houve uma crítica que o deputado estadual, federal, governador, senador não pede voto. E eu quis quebrar esse paradigma. Falei assim, eu vou pedir voto para o cidadão. E aí algumas pessoas dizem, não, ele é louco, não vai ter 5 votos, não elege nem para síndico. E aí quando abriram as urnas, mostrou que eu não era louco, eu era louco desperto, para quem trabalha com marketing, né? Com 274 mil votos em 2014, repetido em 2018. Inclusive ajudou muito, né? Elegemos na época, ajudamos a eleger o Fábio de Souza e Thiago Peixoto. E nessa última eleição agora, a menor votação da história de Goiás no federal, o deputado Vitor Hugo, que agora é pré-candidato ao governo. Até tem uma curiosidade, né? Na época, eu montei chapa pura a pedido do presidente Bolsonaro. É mesmo? O presidente pediu para ajudar realmente o partido? Para eleger o Vitor Hugo. Né? Ele pediu para eleger mais de uma pessoa, que a gente precisava aumentar o número de parlamentares. Então a gente fez chapa pura. Um dos objetivos era um pedido do presidente da República, o presidente Bolsonaro. Olha e aí só. a gente conseguiu eleger o Vitor Hugo. Senão nós não teríamos o Vitor Hugo hoje como deputado federal. Senão nós não teríamos o Vitor Hugo hoje como deputado federal. Não teria sido líder. Não teria sido líder do governo, não teria sido líder do PSL, não seria pré-candidato ao governo hoje se não tivesse sido a minha decisão de montar chapa pura. De ser fiel também a um pedido, né, do próprio presidente, que houve isso aí, então, na altura, na época. Né? Na época, poucas pessoas sabem, o Vitor Hugo ele queria o comando do PSL em Goiás. Certo. O presidente tinha batido um papo com ele, que se não tivesse nenhum deputado federal em Goiás com mandato, ele seria o presidente do partido no estado, do PSL.
O que acontece? Com a minha vinda com o PSL, eu era bem antes do Vitor Hugo, a gente já caminhava com o presidente desde 2011, apesar que eles foram contemporâneos, mas na política eu andava mais tempo com o presidente Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Como o Vitor Hugo, como o presidente Bolsonaro mandou na época o Bivar da presidência do PSL para mim, que tinha mandato, o Vitor Hugo ficou bravo. Ele até não iria ser candidato e até chegou a procurar outro partido. Disse, ele vai poder confirmar para vocês, mas conversar com o presidente Bolsonaro, ele vai poder relatar esse fato. E de última hora o presidente ligou para mim e falou, Valdir, aceita o Vitor Hugo lá na chapa? Eu falei, mas aceito sempre, não tem problema não, presidente. Monta uma chapa para ver se a gente consegue ajudar a eleger ele. Eu falei, não, ele é muito bem-vindo. Só que, presidente, o senhor tem que entender que eu sou o deputado com mandato, mais votado, e que eu preciso ter o comando do partido até para a gente montar uma chapa competitiva de estadual, de federal. E ele concordou com isso. Então, o Vitor Hugo esteve próximo de não estar no PSL e não ser eleito. Sim. E aí ele mudou, acabou sendo convencido pelo presidente, ficou e foi eleito deputado federal e hoje é pré-candidato ao governo do estado. Foi graças, então, aí a uma estratégia muito bem elaborada, por sinal, né, do próprio partido, conjunto com o presidente, porque, então, pelo que eu estou entendendo, se dependesse ali do Vitor Hugo ali, ele tinha insistido em mudar de partido por uma questão de vaidade. Sim. E você acha que essa candidatura ao governo do estado também é uma questão de vaidade ou não? O Vitor Hugo, de fato, tem condições aqui hoje de ser candidato e eleito a governador do estado de Goiás? Eu acho que todos nós temos o direito de sonhar. Eu sonho ser senador agora. Você tem seus sonhos. Mas o senhor está sonhando com 274 mil votos em 2 últimas eleições. O deputado federal mais bem votado do estado. O senhor tem um histórico para isso. Mas eu acho que as pessoas têm que trabalhar. Política você não ganha ela de véspera. Política você ganha ao longo do seu trabalho. O Vitor Hugo tem a oportunidade de construir um projeto para ser governador de Goiás. Como o Gustavo Mendanha tem essa possibilidade, o Marconi, mas o mais forte eu acredito que seja o governador Ronaldo Caiado, considerando que hoje ele tem na base dele mais de 200 partidos. É claro, mais de 200 prefeitos. Desculpe, mais de 200 prefeitos. É claro que prefeito não ganha eleição, mas é uma grande força política. 200 prefeitos? 207 prefeitos. Dos 246. Na base do governo hoje? Na base do governador hoje. Que isso, que número então surpreendente. Sem Mas dúvida. o senhor acha então que, voltando à questão, o Vitor Hugo não é uma questão só de vaidade, mas ele fez por merecer? Ele acredita na base bolsonarista. Se você pegar aqui hoje nas pesquisas, o presidente Bolsonaro tem 33% e o Lula tem 33% em Goiás, sim, os dois têm 33%, ele acredita que essa transferência de voto aconteça automaticamente. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acredito que voto você conquista. Ok? Ele vai ter que fazer um plano de governo, vai ter que convencer. Não adianta você apenas ser bolsonarista para você ser eleito governador ou deputado federal ou estadual. Quem acreditar nisso, acredita em Saci Pererê. Ok? Não, você tem que trabalhar, você tem que ter história, você tem que comunicar com o eleitor. O eleitor que te elege, né? Não é uma vontade pessoal, né? Você tem que conversar com as pessoas. Não adianta você dizer, olha, eu sou de direita e sou bolsonarista, então todo mundo vota em mim. E isso eu vou ter 300 mil votos. Não, isso não resolve. Tem que ter história, tem que ter trabalho, você tem que ter nome, você tem que construir projeto. Votos não saem da noite para o dia. O eleitor hoje é uma pessoa bem informada, bem politizada. Olha aí o seu celular. Você pegar, as pessoas estão no Facebook, no Instagram. Buscando informação. E você tem que entender hoje, você tem que entender as necessidades do cidadão. Você sabe qual o preço da gasolina hoje? Sim. Tem que perguntar para o deputado. Deputado que quer ter muito voto, o cara que quer ser governador, você sabe quanto custa a gasolina? Você sabe quanto custa o botijão de gás? Você sabe quanto custa o pacote de arroz? Você sabe quanto custa o pacote de feijão? Você sabe quanto custa a bandeja de ovos? Então, isso daí, 70% da população que é carente, que é pobre, ela vive disso. Ela não vive de ideologia política. E isso muitos políticos esquecem, entendeu? As pessoas não vivem de ideologia política, as pessoas vivem de emprego. Nós temos muitas pessoas na miséria hoje, ok? Nós temos um país diferente? Nós temos um país hoje que sofre as consequências de uma pandemia. Somos um país que nós estamos convivendo com uma guerra,
onde os preços ajudaram a explodir, quando a gente poderia ter um recomeço econômico, vem uma guerra que nos causa grave problema. Tivemos o Carnaval agora, daqui a pouco nós temos Copa do Mundo, então nós vamos viver no meio dessa tempestade. E nisso nós temos uma eleição majoritária para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal, estadual. Então, se a pessoa não entender todo esse contexto, ela vai levar uma rasteira na política, né? Você não pode acreditar, você não pode apenas ter sonhos, que nem eu tenho. O Vitor Hugo tem sonho de ser governador, mas não adianta ele ficar só na bolha dele bolsonarista. Ele tem que ter... Aproximado do eleitor. Aproximado do eleitor, ter proposta de governo, porque senão não vai resolver. Coisa que o senhor fez muito bem. Eu lembro que nas suas campanhas o senhor andava numa caminhonete, numa S10, né, de cidade por cidade aqui do estado de Goiás, né, em cima ali sozinho, com o microfone, falando ali diretamente com o povo. Muitos te taxavam de louco, realmente. Sim. Não vai ganhar, não vai ganhar. E de repente foi uma surpresa ali nos votos. Mas isso é considerado, claro, uma aproximação com o eleitorado, né? E outra coisa também que cativa o eleitor é a forma simples de fazer política, né? Eu acho que talvez é isso que esteja faltando em muitas pessoas. Política, se ganha com dinheiro ou se ganha realmente com o trabalho que o senhor fez? Ou das duas formas? Na verdade, eu diria para você, a gente procurou quebrar paradigma político. Algo que eu ouvia sempre da política é que o deputado estadual, federal, vereador sim, o prefeito também, mas o deputado federal, estadual, senador, governador, presidente não pede voto para o cidadão. Eu falei, tem que quebrar esse paradigma. Chega lá e compra os deputados, compra o prefeito, compra o deputado, vereador, né? Chega com a grana e resolve a vida. Sim. E eu falei assim, vou quebrar esse paradigma. Eu fui professor, tinha didática da sala de aula e tinha coragem de ter sido delegado, né? O conhecimento jurídico, subi em cima de uma caminhonete, o aprendizado que tive lá na ideia, vivendo com pessoas do mundo do marketing. Falei, vamos tentar combinar isso. E isso deu certo na campanha de 2014, depois de 2018, hoje copiado por muitas pessoas. Campanha não se ganha só com dinheiro. Dinheiro, eu fiz até hoje 3 campanhas, todas elas com poucos recursos. Então a gente teve essa habilidade de fazer. Mas você tem que ter nome também. Não adianta você... Tem que ser conhecido. Você é conhecido, mas você tem que... também não adianta você ser conhecido. Vamos supor que você é candidato a alguma coisa, mas você tem uma ficha de... Você tem antecedentes criminais, você tem problema. O delegado Valdir, não. A gente tem um histórico de trabalho por Goiás. Quem que não conhece o trabalho do delegado Valdir, de torcida organizada, de trabalhar nas periferias, ser muito ativo? Então, as pessoas sabem que o delegado Valdir traz resultado nas CPIs, em ter ajudado a afastar a Dilma, em ter trabalhado contra o Temer, em posições polêmicas na Câmara Federal, no Senado, em ter ajudado o presidente Bolsonaro no ano mais difícil do governo dele, no primeiro ano, aprovando, acho que o projeto mais importante, que foi a reforma da Previdência. Então, as pessoas sabem da minha liderança. Então a gente tem esse conjunto de fatores e essa transparência e essa coerência. Eu venho aqui, o que eu estou falando com você hoje, Carlos, sem medir palavras. É o meu dia a dia, eu não tenho limite para resposta e pergunta. Eu participo ao vivo de programas de rádio, não gosto nada de planejado, não. Eu gosto de você fazer a pergunta que você acha que vai me colocar em maus lençóis. Como se você, pergunta difícil. Quanto mais difícil a pergunta, melhor eu vou me sair, porque todas as minhas respostas vêm do meu coração. Então, política é a arte da estratégia. Não basta dinheiro, não basta... você tem que ter estratégia política. Sim. E é nisso que a gente se ampara nesse projeto nosso agora para ser senador. Também é válido lembrar que a pauta e a bandeira que o senhor sempre empunhou foi da segurança pública, por mais segurança aqui para o nosso povo, para o nosso estado e tudo mais. No entanto, o senhor acredita que esse ano especificamente, essa vai ser uma das pautas também mais importantes nessas eleições ou não? Quais são as pautas que o senhor de fato acredita? Olha só para você ver que interessante que é. Eu sou conhecido pela pauta da segurança pública e a gente tem feito muito pela segurança pública. Você sabia que hoje tem mais de 100 municípios que tem Big Brother? Não, são monitorados pelo delegado Valdir? É mesmo. Reduziu muito a criminalidade porque a gente conseguiu monitorar a cidade. Você pode ir em várias cidades hoje em Goiás, você vai ver câmeras. Mas todo recurso monitorado pelo delegado? Não, tipo assim, a gente mandou recursos para que
instalasse câmeras para e ser hoje toda a Guarda vigiada Municipal ou a Polícia Militar faz o monitoramento. Então é um projeto que a gente criou de segurança pública. Mas a minha especialidade não é só segurança. Por exemplo, eu fui professor há muito tempo. Então, um dos primeiros projetos nossos foi mandar recursos para cada... Você sabe que Goiás tem 1.755 escolas municipais. E eu mandei um recurso para equipar cada escola. Geladeira, fogão, retroprojetor, notebook. Então, eu mandei para cada escola um valor para que se comprasse esses equipamentos. Sim. E, inclusive, na época, foram mais de 30 milhões destinados e uma parte chegou, a outra parte não chegou, porque na época eu tive aquele desentendimento com o presidente Bolsonaro. Sim. E daí o Vitor Hugo e o Eduardo Bolsonaro mandaram cortar as minhas emendas, mas eu tinha mandado recurso para cada escola. Não fui eu que fui prejudicado. Sim. Quem foi prejudicado foi a população, né? Foi o Vitor Hugo e o Eduardo responsável por isso? Foram eles que mandaram cortar as emendas que eu teria direito, que iria destinar a cada escola municipal, né, recursos para poder equipá-las. 3 municípios receberam, Anápolis, Águas Lindas e Tubiara. Os restantes dos municípios de Goiás não receberam. Foi uma pena, que ia muito de encontro com aquilo que o presidente sempre falava: mais Brasil e menos Brasília, né? Eu fiquei muito triste, está lá. Espero que o presidente ainda pague, porque não é dinheiro para mim, né? Na verdade, vai ajudar os gestores da escola, os diretores, Sim. os funcionários, os pais, os alunos. Outro projeto que a gente tem também muito importante, eu sou muito amigo, pode não parecer, né? Porque eu sou delegado, linha dura, eu sou muito amigo da criança, da família e do adolescente e do conselheiro tutelar. Sim. São mais de 100 kits de carro e estrutura para conselhos tutelares, para poder atender a criança, a família. Certo. É muito importante na violência contra a criança. E também na pandemia, você acredita que na pandemia, antes da pandemia, morreu uma prefeita em Goiás, a Isildinha. Ela caiu da mula. Doverlândia. Teve um evento lá, soltaram rojões, não solte rojões perto de animais, que com certeza assusta. E aí a mula disparou, ela caiu, bateu a cabeça. De Doverlândia a Iporá, aí foi pedido o avião para trazer ela para Goiânia. Só que o avião não tinha autonomia de Goiânia até Doverlândia. O avião foi até Iporá. De Doverlândia a Iporá, dá uns quase 300 quilômetros, 250, ela foi levada uma ambulância. Nessa ambulância não tinha respirador. Ela tinha só umbu. Umbu é um aparelho que você faz a respiração Sim. manual. Uhum. Aí eu conversei com um médico aqui, eu fui receber a família dela no hospital aqui, no GOL, e aí eu conversei com o médico que fez o transporte. Ele falou para mim, Valdir, não tinha respirador. Perguntei para ele, quanto custa o respirador? Ele custa uns 20 e poucos mil. Pois bem, eu mandei 56 mil de recursos para cada município de Goiás para comprar o respirador. Só que aconteceu o seguinte, bem naquela época começou a estourar a pandemia. E o respirador, que era 20 e poucos mil, pulou para 70, 80, mas eu consegui mandar recurso ainda para que cada município comprasse um respirador. Então, tipo assim, eu não entrego recursos para municípios porque o município, por causa da quantidade de votos, mas eu entrego em projetos, educação, saúde, segurança. E respondendo a sua pergunta, se você pensar que você vai ser eleito só porque você é delegado, porque você é major, nós temos que ter trabalho construído. Sim. Eu penso que não teremos aquele momento onde muitos profissionais da segurança foram eleitos em razão da febre de extrema-direita. Eu acho que alguns serão eleitos, mas não teremos o mesmo perfil. Você tem que ter trabalho, como eu mostrei para você, né? Em várias áreas, sim, com certeza, sim. Isso agrega valor ao que você já é. Por exemplo, a gente tem uma outra pauta importante. Você sabia que eu sou o único deputado federal de Goiás que abriu mão de todas as mordomias e privilégios? Não uso passagem aérea, não tenho apartamento funcional, auxílio moradia não recebo, nada disso. Auxílio mudança? Auxílio mudança, não tem nada disso. Então, o que acontece? Eu não recebo isso. Ok? Não tem passagem aérea. Se eu for no restaurante com você, eu pago a conta. Quando você pode pegar a nota lá e pedir ressarcimento, eu posso convidar você e todo mundo que está nos assistindo agora nesse momento
para ir num restaurante com uma festa. Ao final, eu peço a nota fiscal e mando para a Câmara. Mas eu não faço isso. O hotel em Brasília, eu pago com o meu cartão. A comida que eu como em qualquer restaurante, em qualquer lugar, eu pago do meu cartão. Do meu salário. E meu salário hoje de parlamentar é o mesmo salário que eu teria como delegado de polícia. Já são semelhantes. Delegado, o senhor falou agora sobre o BBB, né, as câmaras de monitoramento aí nos interiores. Também puxando por esse assunto, na Câmara nós temos algumas frentes ali, algumas comissões, né? E existe, por exemplo, a bancada, né, do boi, a bancada BBB, né, da Bíblia e da bala. Não falta, por exemplo, uma bancada do povo para representar de fato ali o pobre, trabalhador e tudo mais, porque tem classes realmente muito privilegiadas sendo representadas e muito bem dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos ali 517 deputados, se não estou enganado, não é isso? 513. 513 deputados, representando muito bem, principalmente classes muito privilegiadas. Mas aí, voltando ao tema de pautas, né, que vão ser discutidas esse ano, hoje nós sofremos muito com a questão de preço muito alto dos alimentos, combustível muito alto, né? Hoje está ficando inviável o poder de compra do consumidor, né? As pessoas hoje estão com dificuldade de pagar as suas despesas básicas, né? Pessoas que trabalham aqui, inclusive conosco, muitas vezes devido ao aumento do transporte e tudo mais, existem dificuldades de locomoção, né, de comer fora de casa e tudo mais. Então eu queria ouvir um pouco do senhor parlamentar, o que é possível fazer num momento como esse para contornar essa situação? O brasileiro não está sofrendo disso por agora, o brasileiro sofreu com isso a vida toda. A maior parte do que nós produzimos, nós deixamos em impostos, né, deputado? Sim. Então, como que fazer, né, para de fato haver um reajuste e um equilíbrio maior em tudo isso? Eu diria para você, eu estou com a caneta aqui na mão, mas eu não sou executivo. Sim. Quem tem o poder da caneta é o poder executivo. É o presidente da República, é o governador, é o prefeito. Esse tem o poder da decisão. O deputado, eu posso fazer propostas legislativas, mas eu tenho um limite. Eu não posso fazer proposta, por exemplo, pena de morte. Por quê? Porque é inconstitucional. Eu não posso, por exemplo, fazer propostas tributárias, porque isso é de atribuição exclusiva do governo federal. Isso envolve muito... Você disse, né? Os 503 deputados são representantes do povo. Ok? Lá você pode abraçar uma ou outra situação. Eu, por exemplo, eu sou conhecido como, o pessoal falou que eu sou da bancada BBB, bala, Bíblia e boi, mas não sou da bancada, o pessoal até me zoava, você é da bancada da bala. Eu brincava, eu sou da bancada da bala, mas não sou da bancada da mala. Então, a gente é da bancada da bala, mas não é da mala. Certo. Todos nós somos representantes do povo. Eu acho que, na verdade, o que no nosso país falta a gente deveria quebrar privilégios. Está lá para ser votado na Câmara um teto para os poderes. Só que eu não sou presidente da Câmara. E ele que tem que pautar. Por exemplo, hoje você pega pessoas no judiciário que recebem 100 mil, 200 mil reais, 500 mil reais. Isso é absurdo. Você pega presidentes estatais que recebem 1 milhão. Isso é absurdo. Então, o que acontece? Nós temos que ter teto nos 3 poderes. Então, eles começam a colocar pêndulo de calhos e o salário de parte do judiciário, do Ministério Público, de empresas mistas, ele é exagerado, além de muitos mordomias e privilégios. Então, o que acontece? Nós precisamos que, por exemplo, o presidente da Câmara tenha essa sensibilidade e coloque esse projeto para votar, ok? Agora, essas questões, por exemplo, lá atrás, o presidente Bolsonaro mandou o projeto, durante a pandemia, de auxílio emergencial, o valor inicial era R$200, e nós conseguimos alterar esse valor para R$600. Não é um valor ideal, adequado ainda, mas já foi uma ajuda para as pessoas durante essa pandemia. Sim. Hoje, por exemplo, vamos pegar uma política pública aqui em Goiás. Hoje o governo, você vê que não é papel do deputado federal. Vamos pegar aqui a política pública do aluguel social. Certo. Aqui em Goiás tem aluguel social. O governo do estado dá R$350 para aquelas pessoas que não têm condições de pagar aluguel.
É uma política pública do governo do Estado. Dá mais R$250 para aquelas famílias carentes, que não têm o que comer. É uma política do Estado. Então, são políticas que o prefeito tem que fazer, o governador tem que fazer, o presidente da República. O parlamentar chega só esse projeto para que a gente vote, ou concorde ou discorde, ou a gente discuta o valor. O presidente queria dar R$200, nós brigamos lá e o valor subiu para 600 do auxílio emergencial. Então, são ações que você não pode tomar, tá? Mas o parlamento é a casa do povo e, com certeza, você tem total razão, né? Algumas pessoas comentaram, olha, mas e o preço do petróleo? A gente sabe, não adianta eu querer enganar o cidadão, dizer para o cidadão, olha, o governador vai baixar aqui. Não, a cotação é o preço internacional do petróleo, né? Ele é cotado no dólar. Se não baixar o dólar, eu até estava cobrando outro dia que o dólar baixou cerca de R$1, mas eu não vi isso refletido no preço. No preço, no posto de gasolina. Sim. Entendeu? Então a gente tem que cobrar essas mudanças, né? Então a guerra acabou causando problema. Mas eu acho que nós somos um país muito rico, nós não precisávamos ter tantos miseráveis, nós temos que aumentar a geração de emprego. Isso daí, para isso que nós temos um ministro da economia, né? Para isso que nós temos um ministro. Não tem emprego, porque nós temos um ministro do trabalho. Tem pessoas que ganham para fazer isso, entendeu? O deputado ou o senador está lá para votar esses projetos que o governo manda, tá? Eu não posso tomar trabalho, cada macaco no seu galho, né? Sim. Eu não posso tomar trabalho do câmera ali, eu não posso fazer o trabalho do câmera. O seu trabalho de jornalista, eu não posso fazer. Cada um aqui tem um papel. Cada um tem um papel. Na sua concepção, é mais importante o povo brasileiro se preocupar com um congresso, um parlamento muito bem representado, ou especificamente com a eleição presidencial? Por quê? Tudo. Por quê? Porque eu sei que é um conjunto, né? Não vai governar sem o outro. Mas, por exemplo, eu entendi também o seu lado. No entanto, eu sei que os parlamentares têm condições de apresentar propostas, por exemplo, de uma reforma tributária, uma reforma trabalhista. Quem gera emprego, concordo, é executivo. Mas o legislativo não pode legislar a favor dessas causas, não pode existir de fato ali uma luta, um empenho de uma bancada muito bem representada dentro do Congresso para lutar por essas pautas, igual lutam, por exemplo, na bancada do boi, da bala, da Bíblia, né? Que hoje está existindo muita brincadeirinha, né? Que a moeda de troca hoje ali e as propinas não são pagas mais em dinheiro, mas em Bíblia, né? Sim, isso aconteceu há poucos dias atrás, foi extremamente vergonhoso, foi em ouro, era em barra de ouro, né? Barra de ouro. É Bíblia com uma foto do ministro. De deputados. Realmente, infelizmente, isso respingou em Goiás, né? Deixou uma imagem triste, porque os dois pastores eram de Goiás. Sim. A ligação era com deputados goianos. Isso realmente nos deixa muito triste. Para você ter uma ideia, lá atrás o presidente da República teve a coragem e mandou a reforma da Previdência. Sim. Entregou na nossa mão. Eu era líder do PSL. Nós aprovamos e votamos. Certo. O governo federal agora mandou uma reforma tributária. Ela está caminhando. Mas não é o governo que manda. Mas você não vê uma reforma tributária para baixar a tributação hoje, em média, do brasileiro é de mais de 40%. Mais de 40%. Mais de 40%. Você não vê uma proposta tributária para reduzir para 20%. Não. A proposta tributária é para simplificar ou para reduzir tributos, mas não para reduzir a carga tributária. Mas quem que manda essa reforma tributária? É o governo federal. Eu não posso mandar uma reforma tributária. Chegou a reforma tributária, eu emendar e tentar conseguir votos favoráveis a ter redução da carga tributária. Mas a reforma tributária não é minha, é do governo federal. E aí o senhor vai ter uma dificuldade muito grande, que é reunir votos para aprovar qualquer alteração que esteja num projeto do executivo. Aí quando você fala você mencionou, né? Vamos falar de baixar os tributos. Sim. Ok? Se baixar o tributo, tem que baixar salários. Por que acontece? A carga tributária do país hoje é para manter o Estado, para dar saúde, educação, segurança. Se você baixar a carga tributária sem ter uma fonte de renda, sim, você tem que baixar salários, privilégios. Foi o que eu falei para você. Você colocar limites nos poderes. Salários, o senhor fala dos governantes, do poder público. Do poder público, funcionários públicos,
concursados ou não. Certo. Ou políticos. Inclusive, também poderia, por exemplo, diminuir as emendas parlamentares. O senhor é a favor, por exemplo, do orçamento secreto no valor de 15 bilhões, por exemplo, agora no ano eleitoral? Na verdade, eu acho que não precisava nem ter orçamento secreto, porque nós já temos emendas individuais e emendas de bancada. Impositivas. Ok. Então, diminuiria com certeza a dependência dos prefeitos, dos deputados federais e senadores. Então, eu acho que não... Se amanhã votar um projeto para acabar com as emendas RP9, eu voto favorável. Mas eu acho que a gente tem que avançar. Tipo assim, eu vou ser sonhador. Eu acho que a gente precisa de uma nova constituinte, né? Ou uma reforma constitucional séria, onde a gente reduzisse, por exemplo, hoje nós temos 503 deputados. Vamos reduzir 1/3 o número de deputados federais? Sim. Vamos reduzir 1/3 o número de deputados estaduais? Vamos reduzir 1/3 o número de senadores? Vamos reduzir... Então, vamos cortar todos os benefícios do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Enxugar a máquina. Vamos enxugar a máquina. Eu acho que seria... Se a gente conseguisse fazer isso, nós íamos gerar muita riqueza para o país. Sim. Ok? Mas isso não depende de mim, deputado, depende do Executivo. Sim. Por isso a importância de você eleger um presidente. Quando você for votar num presidente, você antes saber as propostas dele. Porque eu falei agora no começo aqui, perguntou do Vitor Hugo. Falei, não adianta ele ser bolsonarista, ele tem que trazer as propostas do povo de Goiás conhecer para votar nele ou não. Sim, entendeu? Sim. Então, esse questionário, por isso é muito importante as propostas. Isso que você está trazendo aqui, com ênfase, a reforma tributária, isso, você tem que pegar lá. Quem são os candidatos a presidente? A, B, C, D. Quais são as propostas? Algum deles está trazendo proposta de enxugamento da máquina? E aí ele vai ter 4 anos. Nesses 4 anos a gente cobrar os resultados. Você dizer que não é possível fazer isso, qualquer candidato a presidente dizer, olha, não é possível fazer isso. Não, é possível fazer. O presidente Bolsonaro, sem ter uma base consolidada, aprovou a reforma da Previdência. Então, não podemos dizer que nada é impossível. Sim, claro. Eu acredito, inclusive, na política, como um agente transformador realmente do nosso país. Acredito muito, né? A minha indignação, inclusive, é o que provoca naturalmente uma cobrança aqui política também dos nossos convidados, né? E falando em nome de todos aqueles que hoje estão nos assistindo. No entanto, delegado, dando sequência também, para a gente não ficar aqui nesse assunto, porque realmente é um assunto que precisa de muito tempo a ser debatido. Eu queria falar sobre um cenário mais regional, né? Vamos analisar aqui que semana passada nós tivemos a visita aí do presidente aqui em Goiás, lá em Rio Verde. Houve, né, uma grande comoção, inclusive por parte da população, vaiando ali o Caiado, né, que é o pré-candidato ao governo do estado e o atual governador do seu partido, inclusive, né? Pergunta é, onde estava o delegado Valdir nessa situação? Qual que é o cenário que o senhor desenha? O que o senhor vê realmente que foi aquilo ali que aconteceu? Aquelas vaias, aquele protesto? Primeiro, o delegado Valdir estava com chikungunya. Então não estava presente. Estava presente, afastado daquele cenário. E mesmo se eu não estivesse com chikungunya, eu não iria nesse evento. Primeiro, porque eu não recebi convite. Certo. Eu só venho aqui na sua casa, só venho aqui na conexão, só venho nesse podcast se eu for convidado. Só bebo a sua água se eu for convidado. Certo. Eu não fui convidado para esse evento, eu não iria. Eu acho que o governador Ronaldo Caiado errou. Ele não deveria ter ido nesse evento. Tá? Ele foi procurado por algumas pessoas do agronegócio, insistiram para ele estar ao lado do presidente. Eu acho que não. Você escolher quem é seu candidato a presidente, você não pode fazer forçando a situação, quebrando paredes. Você tem que acontecer naturalmente. Houve um desgaste na relação do governador com o presidente da República, com a base bolsonarista. Isso aconteceu lá atrás, não, é inegável, não podemos tapar o sol com a peneira. E ela não vai... E hoje, o presidente Bolsonaro tem um candidato a governador aqui, que é o Vitor Hugo. Tem que respeitar isso. Eu vi que algumas pessoas disseram, olha, mas o Caiado quis ser democrático. O presidente já veio várias vezes em Goiás, o governador não esteve presente. O presidente, ele é impulsivo, né? Ele vem aqui em Goiás, não avisa. É o estilo dele, é o perfil dele. Não vai mudar. Pau que nasce torto não vai corrigir. Então, o que acontece? Eu acho que houve erro estratégico político do governador. Eu acho que o governador não deveria estar lá nesse evento. Ele tem seu próprio eleitorado, né? Ele tem, as pesquisas hoje mostram que ele é líder. É claro que ele o governador Ronaldo Caiado não é uma unanimidade. Como eu não sou, como você não é, como ninguém é. Sim. Ele faz política.
Eu entendo que o governador tem entregado um estado de Goiás melhor. O Goiás saiu das páginas policiais. Você já imaginou que hoje todo aluno da escola estadual tem uniforme, tem material escolar? Aluno de terceiro ano, segundo grau, tem um notebook? Você imaginou um aluno, na minha época não tinha isso, não sei se na sua época tinha isso, receber uma mesada, você estudar na escola pública tem uma mesada? Hoje aluno da escola pública tem uma mesada. Hoje, você vai em cada parte de Goiás, está descentralizada a saúde, não precisa mais ambulância de terapia. Tá? Então, eu penso que segurança, nós temos uma tranquilidade. Então, eu penso que o Estado avançou. Tá? Precisa investir mais, vai fazer mais, mas você não consegue fazer tudo em 4 anos. Houve uma questão, sim, aconteceram as aias, foi pontual, sim, num evento em Rio Verde. Eu tenho caminhado com o governador no estado todo, isso não aconteceu outras vezes. O governador Ronaldo Caiado tem respeito do povo de Goiás, é o líder nas pesquisas e com certeza será o governador reeleito. Certo. E voltando também agora para a sua pré-campanha ao Senado, né? Sim. Existe hoje uma guerra sendo travada nos bastidores, com muitos nomes importantes, inclusive, querendo disputar, né, essa vaga, a única vaga que nós temos aqui para o estado de Goiás no Senado, através da base do governo do estado, né? E o senhor foi o único candidato, né, que se antecipou, fez uma consulta no TSE, já prevendo realmente tudo que pode acontecer lá na frente, né, e essa dificuldade que o senhor naturalmente já está enfrentando de ser o candidato da base do governo do estado de Goiás. Então a pergunta é essa, né, como que o senhor pretende chegar lá como realmente candidato dessa base ou não? Agora eu vou virar, vou inverter o papel. Certo. Você fez a pergunta, eu vou te devolver as perguntas. Perfeito. Quem desses pré-candidatos estava ao lado do governador Ronaldo Caiado em 2017, quando ele se lançou candidato ao governo? Fez parte de uma composição, alguns deles, né? Quem deles? Onde estava João Campos? Estava com outro. Outro. Onde que estava Valdir? Estava com outro. Tá? Quem estava ao lado do governador Ronaldo Caiado? Delegado Valdir. Delegado Valdir. Quem levou o Bolsonaro para o palanque do governador Ronaldo Caiado? Delegado Valdir. Quem lançou o governador Ronaldo Caiado candidato a governo do estado? Delegado Valdir. Quem entregou o PSL para a coligação quando ele tinha pouquíssimos partidos? Delegado Valdir. Nenhum dessas pessoas estava. Quantos cargos o delegado Valdir tem no governo do estado? 0. Eu coloquei a faca no pescoço do governador pedindo cargos. O delegado Valdir não tem nenhum cargo no governo federal. Isso é diferente, né? Sim. Eu falar aqui e aí as pessoas querem saber por que o delegado Valdir está bem nas pesquisas. Quantos cargos o delegado Valdir tem no governo do estado? 0. E ajudei a eleger esse governo. Quantos cargos o delegado Valdir tem no governo Bolsonaro? 0. Nenhum cargo no governo federal. 0. Não quero nenhum cargo, não preciso de nenhum cargo. E por isso que o delegado Valdir é respeitado. Então o que acontece? Quem sempre esteve com o governador? É o delegado Valdir. Quem tem sido fiel andado com ele? Delegado Valdir. Então não adianta alguns aventureiros, respeitando todos os candidatos, aparecerem agora e quererem, olha, eu sou candidato. Vamos trabalhar. Vamos deixar o povo escolher. Eu acho que a melhor voz é a voz do povo. Vamos deixar o povo escolher. Vamos ter 1, 2, 3, 4. Eu fiz a consulta assim, só para tentar aliviar as costas do governador. E tinha gente chegando com a espada, com a faca, lá cutucando o governador. Eu quero ser só eu, sou candidato a Senado. Por causa disso, por causa... Não, aí eu fui lá e tirei essa pressão do governador. Entendeu? Eu ajudei o governador a ter a possibilidade de ter vários candidatos e vamos ver quem o povo quer. Se amanhã o povo dizer, não quero delegado Valdir senador, fala assim, Valdir vai para casa, eu vou para casa, vou tranquilo, sem problema nenhum, vou cuidar da minha vida, vou viajar, vou cuidar da minha vida, entendeu? Mas eu não vou fazer pressão política. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, né? Respeitar a vontade popular, você entendeu? Não é porque eu sou do partido A, B, C, D que eu tenho direito. Eu estou. Você acha que seria justo eu, hoje, no União Brasil, o partido que tem a maior estrutura, o maior tempo de TV, pegar isso daqui e dar para o candidato A, B ou C? É justo isso? Eu que ajudei a construir, ajudei a eleger um presidente, ajudei a eleger um governador. É justo eu jogar tudo isso fora? Dentro do União Brasil, nós temos 2 postulantes ao cargo. O senhor e o médico, deputado federal,
É o Calil, né? O Zacarias Calil, tá certo? E, bom, há já esse embate interno dentro do partido. Nós sabemos... Não tem embate. Você acha que isso, então, de uma forma natural, o Zacarias Calil já não é um adversário a ser... Não, o Zacarias é uma excelente pessoa, amigo meu, médico respeitado. Era meu vice quando eu fui candidato a prefeito em 2016. Eu tenho excelente relacionamento com ele. Eu só acho que a escolha tem que ter critérios. Quando o governador... Eu me afastei do governador pós-eleição. E quando o governador me chamou agora, ele perguntou qual que era o meu propósito. Eu falei que era ser senador. Certo. Tipo assim, eu não virei candidato a senador agora. Construiu. Quando eu terminei a eleição... 2018? Em 2018, eu já comecei a construir para o Senado. Eu briguei para segurar o comando. Eu tinha a presidência de um partido, certo? Do PSL, que era um dos maiores partidos do país. Sim, sim. Ok? Então, eu assumi o comando de um partido que tem estrutura política. Eu trouxe para a base do governador Ronaldo Caiado, eu não criei nenhuma confusão na fusão do DEM com a União Brasil. Sim. Fui eu que costurei junto com o governador, com o Ruída, com o Bivar, a construção de um partido. Respeito o meu amigo Zacarias. Temos eu já propus para ele, né, temos nas próximas eleições 2 vagas, mas eu acho que neste momento eu tenho dialogado com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade, com a imprensa. Eu fui a primeira pessoa que manifestou e tem manifestado o tempo todo a vontade de ser senador por Goiás. Eu acho que tem uma vaga e eu tenho um perfil, né? Goiás está afastado do cenário nacional, nós estamos isolados. Você viu um presidente do Senado do Amapá que levou 800 milhões para lá, enquanto isso Goiás se lascou. Sim. A gente poderia estar ajudando a reduzir a miséria aqui. Nós temos um fundo de financiamento, o FCO, que tem milhões, mas o dinheiro não chega para Goiás, porque falta representatividade. Então, todo mundo conhece o perfil do delegado Valdir, brigador, e que a gente vai devolver Goiás para o cenário nacional. O senhor, como também um defensor aqui do União Brasil, construtor, inclusive, dessa história que está se iniciando, né, a fusão com o DEM e PSL, o senhor acha que essa estratégia não enfraqueceria muito o partido, um partido que hoje é forte devido à bancada federal, né? Muito tempo de televisão, muito fundo partidário, fundo eleitoral, e isso aí contribui para o enfraquecimento. Não, porque uma chapa não vai ficar tão competitiva. Eu estou errado, eu estou analisando... Você está certo no raciocínio, mas isso daí foi uma decisão do governador. Quando o governador... Olha só, veja só o carinho que o governador teve com os demais partidos agora que pleiteiam uma vaga de senador. O governador diz, nós tínhamos a possibilidade de eleger na União Brasil de 6 a 9 deputados federais, certo? Com o senhor fora desse cenário, como candidato a senador. Como os candidatos, nós teríamos condições. A chapa, o primeiro diálogo com a União Brasil nacional era entregar de 6 a 9 deputados federais. Certo. Por quê? Porque viria para cá nós tínhamos Zé Mário, tinha o Zacarias, tinha o Célio Silveira, tinha então nós tínhamos vários partidos que não montariam chapa, então nós elegeríamos na União Brasil de 6 a 9 deputados federais. Seria uma entrega fantástica a nível nacional nisso que você está falando. Sim. Mas o governador decidiu ajudar os republicanos, ajudar o PP, ajudar o PSD, PSL, o MDB. E como que o governador ajudou? Ele rasgou, desmontou a chapa do União Brasil. Sim. A decisão não foi minha, a decisão foi do governador. Para quê? Para fortalecer esses partidos, para que eles elegessem, cada um deles, 2 deputados federais. Okay? Que é o objetivo, né, de um partido. Ele dividiu os 9 entre os vários partidos, fortalecendo cada partido desse. Além disso, esses partidos, vamos pegar o PP, tem um NACO no estado, tem uma secretaria de comércio. Pega o PSD, tem um pedaço, cada um tem uns cargos, cada um tem um pedaço. Já foi agraciado de várias formas. Pronto, você falou, foi agraciado, cada um já pegou o pedacinho do seu, o pedacinho do seu pão aqui, já tá na cumbuca, já tá no bolso. Pô, agora esse pessoal quer mais a vaga do Senado? Você entendeu? Entendi. Entendeu? A escolha de não ter União Brasil a nível federal forte em Goiás foi uma decisão do governador para montar a sua base política e agraciar esses partidos. Então,
Esses partidos já foram premiados com o que tem de mais valioso na política, que é candidatos a deputados federais. Pelo que eu percebo, o senhor é o único pré-candidato ao cargo, né, do Senado que defende essa eleição, tendo vários nomes, né, aqui na base do Democracia. governo, para disputar essa vaga, né? É o único, porque os outros não defendem, não pensam dessa maneira. Mas fazendo aqui um aparato a essa ideia. Então, se analisarmos sua história, nós temos 2 eleições com praticamente a mesma quantidade de votos, né? 74 mil votos. Tô certo, né? Para o senhor, claro, se dividisse, no meu ponto de vista, seria realmente mais vantajoso do que para o adversário. Até porque me parece que o senhor tem aqui uma base eleitoral com pessoas fiéis, uns eleitores fiéis ali no voto, né? E no Senado eu imagino que esse número subiria muito mais. Não sei se é a mesma perspectiva que tem os seus adversários, né? Por quê? Porque realmente não tem essa consistência no voto e também nunca teve uma explosão de votos como houve nas suas campanhas. Mas essa leitura estaria correta, né? Os seus adversários estariam com medo de realmente dividir o voto porque vê uma vantagem competitiva da sua parte nesse cenário? Fica para mim antiético eu analisar a posição do que os outros pensam a meu respeito em relação a essa postura. Eu só respeito o direito deles de serem senador, eu quero que todos eles sejam candidatos ao Senado. O eleitor está nos assistindo. Deixa o eleitor decidir. Por que eles estão com medo do eleitor? Eu não estou com medo do eleitor. Vamos encarar o eleitor, vamos encarar as urnas. Eu acho que, então você não tem que ter... Por que você tem que por que você tem que ter medo do delegado Valdir? Porque o delegado Valdir abre mão de todas as mordomias e privilégios? Porque o delegado Valdir destina emendas para todos os estados de Goiás? Porque o delegado Valdir conhece o estado como a palma da mão? Porque o delegado Valdir não tem preguiça? Porque o delegado Valdir está na União Brasil? Porque o delegado Valdir é marqueteiro? É por isso que vocês não querem que o delegado Valdir seja candidato ao Senado? Bora ser candidato! Eu não tenho medo do povo, eu sou uma pessoa transparente. Eu não falei para você que pode fazer qualquer pergunta para mim? Sim, falou. Eu sou uma pessoa transparente, a gente tem que ter transparência, a política precisa de transparência. Não é você querer decidir, aqui ó, entre esse círculo aqui, entre 4 paredes, aqui ó, essas 4 paredes aqui, você decidir a vida do cidadão, aquele que vai ser senador. Coisa feia, hein? Coisa feia isso. Querer empurrar um candidato, fazer com que a sociedade engula um candidato. Deixa o povo escolher o melhor. Já entendi e mais uma vez reforço, né? Eu acho que esse cenário talvez seria mais vantajoso somente para o senhor, porque não depende de uma chapa ou de uma estrutura do Estado para fazer uma eleição para senador. Diferente eu acho, estou vendo dessa forma, né? Diferente eu acho dos adversários que sem uma estrutura realmente por trás ali do Estado, eu acho que não conseguiria realmente disputar de igual com os concorrentes. Eu diria para você, não é uma forma, por que é vantajoso para mim? Eu acho que é vantajoso por causa da fidelidade do eleitorado. O senhor já tem uma base consolidada de voto. Só, ué. Aí você está contando que. Aí você está me colocando salto alto. Você está me contando que eu já começo com 300 mil votos e eu não começo, eu tenho um voto só o meu. Nem da minha patroa eu posso contar. Vai que no dia ela briga comigo e vota no meu adversário. Então eu tenho um voto só. Então eu não tenho nenhuma vantagem, não. Eu só quero que o povo... Vamos dar oportunidade para o povo escolher. Por que as pessoas estão com medo do eleitor? Eu não estou com medo do eleitor. Bora lá ter 10 candidatos ao Senado. Eu sei que as esquerdas, cada um vai ter... Vamos ter 10 candidatos da esquerda, mais 10 de direita. Deixa o povo escolher. Ué, então vamos fazer o seguinte. Vamos ter só 17 candidatos a deputados federais? É mais vantajoso para quem? Para quem você está com um mandato. Então, vamos cortar todos os outros candidatos a deputados federais. Vamos ter só 41 candidatos. Ué... Não é isso que eles estão propondo? Dentro da proposta que está trazendo, que os demais acham que é vantajosa para mim? Vou fazer o seguinte, vamos ter, então, só 17 candidatos a deputados federais e 41 senadores. Nós não precisamos ter concorrência. Mas eu tenho que discordar do senhor. É uma campanha diferente. Uma é majoritária e a outra é proporcional. Não, outro já precisa de muitos candidatos para fazer chapa. Aqui o senhor não precisa. Uma tem 17 vagas. Uma tem 17 vagas. Uma eleição proporcional. Se você tiver só 17 candidatos, 17 vão ser eleitos. De política eu entendo um pouquinho. É verdade, eu não posso. De política eu entendo um pouquinho. Não tenho medo do voto, tá? E não vejo nada vantajoso. Eu tenho um voto só o meu voto. E estou trabalhando, estou pedindo, estou construindo, estou aqui vindo bater papo com você. Até
posso pedir a sua ajuda, não posso pedir seu voto do eleitor, ajuda, não posso pedir voto. Mas pode pedir o apoio, né? Posso pedir apoio, tenho o sonho de ser senador, estou pedindo já de público, acho que ninguém fez isso para você ainda, né? Então já estou pedindo para você, para aquele que está nos assistindo, para o pessoal que está aqui nos bastidores, a gente tem que falar o que a gente sonha e o que a gente quer. É isso aí. A diferença do delegado Valdir é isso, que ele chega e fala o que quer, não tem medo do eleitor. Então, desafio os demais pré-candidatos a fazer a mesma coisa. A chegar e ter essa postura realmente, que é de quem conhece política, como o senhor mesmo falou. Delegado, então deixa eu fazer mais uma... Aproveitando esse embalo, vamos cercear o número de candidatos ao governo? Deixar fazer com que só um partido tenha? Não, vamos ter 10 candidatos ao governo, deixa o povo escolher. Vitor Hugo, Marconi, todo mundo ser candidato, ao Senado a mesma coisa. É a democracia sendo feita, né? Amei essa palavra, democracia. Dando a opção realmente para o eleitor, que é quem ele quer que esteja lá. É o meu patrão. Meu salário eu pago pelo eleitor, deixa ele escolher. Se ele falar assim, Valdir não presta mais, não quero mais, ele vai pegar o cartão vermelho aqui, cartão vermelho pro delegado Valdir. Entendeu? Vai mandar embora da política, mas deixa o eleitor escolher. Perfeito. Nós estamos aproximando aqui do final do programa. Eu queria saber, antes de mais, sua opinião a respeito de tudo isso que aconteceu com um colega parlamentar seu, Daniel Silveira, né? Que foi condenado e o Bolsonaro veio e deu ali o seu perdão, né? Aquela pena. Então, o senhor acha que foi acertada a atitude do Bolsonaro? Você acha que isso não causaria realmente mais desgaste ainda com o STF? Como é que o senhor analisa e qual que é a sua posição como parlamentar e amigo ali do Daniel Silveira? Daniel Silveira foi aquele cara que me caguetou, né? Foi o cara que me caguetou e me derrubou, fez com que eu deixasse trazer 70 milhões de emendas para Goiás, que depois do Vitor Hugo e o Eduardo Bolsonaro meteram a caneta. Agora esse aí eu não sabia. Então não sabia que foi o Daniel Silveira. Foi delegado Valdir, informação. Aquela gravação foi feita pelo Daniel? Pelo Daniel Silveira. Olha só, rapaz. Tanto que ele foi punido com 2 meses de suspensão do mandato pelo Conselho de Ética, né? Está em plenário para ser votado. Mas eu tenho um carinho por ele, está perdoado pelo ato que ele fez contra mim. Digo para você o seguinte, penso que o STF pratica ativismo judicial, é ruim para mim na Câmara. Quando eu for senador, eu vou poder falar com propriedade sobre o STF. Mas digo hoje que, como deputado federal, que o STF comete seus excessos, tem o ativismo judicial, precisamos melindrar. Quem pode fazer isso não é deputado federal, é o Senado. Nós temos 3 senadores, cobre os senadores de Goiás, ok? É o Senado que pode colocar limites no STF. Decisão do presidente Bolsonaro foi acertada, ok? Havia uma situação que se o presidente da Câmara se manifestasse, iria cortar o pagamento de emendas. E aí você ia haver o chororô de deputados federais e senadores sem receber emendas e entregar dinheiro para os prefeitos e para as cidades. Ia ser um chororô danado. Então, Lira ficou quietinho, o Pacheco ficou quietinho e o Bolsonaro pegou a caneta e meteu-lhe um indulto. Correto, tá entre as prerrogativas do presidente da República. Correto, tomou a decisão correta e vamos ver agora qual é a próxima página do jogo. Tá, e sobre o cenário aqui, então, que está se formando para os pré-candidatos ao governo do Estado. Naturalmente, o senhor vai seguir alinhado com o teu candidato, né, que já é um candidato do seu partido, que é o Ronaldo Caiado, governador Ronaldo Caiado, mas eu queria saber a sua avaliação. O senhor, por exemplo, o senhor acredita que vai haver uma polarização entre Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha? Não. Eu acho que teremos, além do governador Ronaldo Caiado, que é o meu candidato, teremos o governador Marconi Perillo como candidato a governador do Estado. E não como Senado? Não, ele não vem para o Senado. Toda a pré-campanha que está fazendo agora é para governador do Estado. A base dele é que ele é governador. Ok? Ele perdeu para o Senado, se ele perdesse de novo, acabaria politicamente. Se ele tiver uma derrota para o governo do Estado, e nada mudaria o pensamento dele. Eu acho que ele é candidato ao governo do Estado ou a deputado federal, não é candidato ao Senado. Penso que o ex-governador Marconi tem que respeitar ele. Ele tem um eleitorado cativo, tem muitas viúvas no estado dele, tem muito ex-prefeitos, então tem uma base boa. É um cara que tem que ser respeitado, sabe fazer política, foi governador 20 anos. Gustavo Mendanha é um excelente nome, trabalhador, fez uma excelente gestão, 2 excelentes gestões à frente da Prefeitura de Aparecida. Então é um nome que tem que ser respeitado também. O Vitor Hugo, da mesma forma, tem a base bolsonarista, está construindo um projeto,
As candidaturas de esquerda devem caminhar com... Valmir Amado, né? Não, deve ser o ex-governador Zé Eliton deve ser o candidato das esquerdas. E tem alguns outros nomes pequenos. É um nome que não tem 10% do eleitorado. Eu acredito que esse pode ainda surgir substituindo. Se o Vitor Hugo for laranja, penso que o senador Vanderlan pode ser candidato ao governo do estado. Com a base do Bolsonaro. Oi? A base bolsonarista. Base do Bolsonaro, ele pode ser o candidato ao governo. Tá? Não risca essa hipótese ainda. Em política, tudo é possível só depois das convenções. Pelo cenário, eu vejo que o senador Vanderlan está andando no estado, entregando máquinas, fazendo discurso. Não é algo normal, já que a reeleição dele é só daqui a 4 anos. Então, ninguém faz isso à toa. Então penso que ele é pré-candidato. Penso que o Vitor Hugo pode ser laranja e o Vanderlan vir candidato na base do presidente Bolsonaro. Então é um cenário que está em aberto ainda. Vejo todas essas candidaturas. E o senhor vê como real possibilidade de reeleição do Ronaldo Caiado? Porque existe uma grande rejeição hoje no estado, certo? Eu diria para você o seguinte, se saírem todos esses nomes, nós teríamos segundo turno. Ok? Se não tivermos todos esses nomes, ficar só Gustavo Mendanha, aí o governador Ronaldo Caiado ganha no primeiro turno. Mesmo com as esquerdas, ele ganha no primeiro turno. Agora, se tiver todas essas candidaturas que eu mencionei, ou a maioria delas, eu acredito que dê segundo turno. Mas eu acredito que o governador Ronaldo Caiado tem a possibilidade de se reeleger, tem feito um excelente trabalho, só se acontecer algum fato assim muito fora da curva para que ele não seja o governador de Goiás. Certo. Como o presidente Bolsonaro se reeleja a presidente da República. Também eu acho que só se tiver um ponto fora da curva, mesmo algumas pesquisas colocando o ex-presidente Lula à frente das pesquisas, eu ainda acredito no potencial do presidente Bolsonaro, né, de crescimento nas pesquisas. Agora nós vamos Apesar que a crise econômica vai influenciar isso. Vai influenciar, nós vamos concluir inclusive com essa pergunta específica, né? O seu partido também tem um pré-candidato à presidência, a Luciano Bivar, certo? A presidente da República. Então é uma candidatura que o senhor também já descarta, que o senhor não acredita muito que vai de fato, às vezes, apresentar até um tipo de risco ou perigo aí aos adversários. Você tem que lembrar que o ex-presidente Collor de Mello surgiu em agosto. Certo. Ok? Então o Bivar pode ser o candidato a presidente, mas pode ter um outro nome. Fala-se um outro nome da terceira via. Certo. Então pode surgir. Meu candidato a presidente da República hoje, primeiro turno, se for candidato, se passar nas convenções, é o presidente Luciano Bivar. Sou muito fiel ao meu partido. Certo. Ok? Tenho um carinho, sou de direita, conservador, tenho carinho pelo presidente Bolsonaro, mas se por um acaso o Bivar for candidato, ele é o meu candidato a presidente da República. Ok? Segundo turno, a história é outra. Esse é o delegado Valdir, deputado federal e pré-candidato ao Senado, falando as verdades que tem que ser ditas. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Quero então que o senhor, olhando para a câmera aqui, fale diretamente com o seu eleitorado. O senhor, como disse, não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio de cada um deles, né? Bora lá, ajudar, muita coragem para representar Goiás. Vem ao vivo, rasga, pica e fala a verdade. Não tem passa pano para ninguém, não aliso ninguém. Sou de direita, eu não me transformei em direita em 2018. Eu sou de direita desde 2010, direita, conservador, defensor da família. Então, eu tenho esse perfil há muito tempo, contra a legalização do aborto, na defesa da vida, contra a legalização das drogas. São todas pautas que eu defendo. Tá? E vou continuar defendendo amanhã, se Deus permitir, no Senado. E vamos colocar o limite, se Deus permitir amanhã, reduzir esse ativismo judicial. Coragem para trazer as mudanças que o povo de Goiás precisa. É só delegado Valdir. Delegado, muito obrigado mesmo pela participação. Fico feliz aqui pelos temas que foram debatidos, pelo debate também democrático e de alto nível que tivemos aqui. Foi muito bom estar contigo. E a vocês que estão nos assistindo até agora, muitíssimo obrigado. Fique atento aí aos próximos episódios. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com o máximo possível de pessoas que acreditam nessas propostas, nessa ideologia, e fico feliz mesmo em recebê-lo mais uma vez. Obrigado e obrigado a todos vocês. Politiquei, contexto, forte abraço a todos vocês e tem aguinha. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima, deputado.